Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Estatística Prática. E hoje eu vou trazer para vocês duas pesquisas para as eleições presidenciais 2022. E essas duas pesquisas foram divulgadas hoje pela manhã. Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de julho de 2022. São 4:30 da tarde. E essas duas pesquisas foram divulgadas hoje lá por volta das 10, 11 horas da manhã. Então, corri feito um louco para fazer todas as análises, montar os slides e gravar esse vídeo para vocês. E eu acho que só por conta disso vale um joinha, certo? Não custa nada. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas antes de começar com os dados da pesquisa, eu vou dar um aviso. As análises deste vídeo estão baseadas em matemática e estatística e não refletem necessariamente a opinião pessoal ou posição partidária minha ou do canal Professor Guru. Então, vamos lá. As duas pesquisas foram divulgadas no UOL, eu peguei as duas do UOL. Então, temos aqui a manchete, está aqui a prova lá. Foi atualizada dia 25/7, às 11:50 da manhã, 11:20 da manhã. Uma do XP IPESP, né, a XP Investimentos pediu para o Instituto IPESP fazer a pesquisa, e a outra foi da BTG Pactual, que pediu para o FSB fazer a pesquisa. As duas pesquisas foram realizadas por telefone, mais ou menos no mesmo período, uma do dia 20 ao dia 22, a outra de 22 a 24 de julho. A margem de erro da XP é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e da BTG de 2 pontos percentuais. Muito bem. Aqui estão os resultados publicados nos dois artigos, tanto da XP quanto da pesquisa encomendada pela BTG. E aí, cabem algumas observações, porque qual que foi a minha ideia? A minha ideia foi comparar os resultados dessas duas pesquisas. Então, observe o seguinte. Primeira coisa, observe que esses candidatos aqui, na pesquisa da BTG, apareceram com 0%. E tem um asterisco aqui, e lá embaixo fala, asterisco, a soma das intenções de voto desses candidatos é de 1%. Ou seja, esses candidatos, cada um deles na pesquisa obteve, sei lá, 0,1, 0,2%, e somando tudo isso vai dar 1%. E uma outra coisa que é importante é justamente aqui embaixo, ó. A XP colocou a opção nenhum, não iria votar, branco e nulo, tudo junto. Enquanto que a BTG separou. Nenhum, branco e nulo estão separadas. Então, o que eu fiz aqui na nossa análise? Eu juntei essas duas informações aqui, somei, fiz a soma, deu 7%, e aí a gente parte deste ponto para conseguir comparar as duas pesquisas entre si. Bom, está aqui uma tabelinha com as pesquisas, com as porcentagens das pesquisas, da forma que eu falei, tá? Juntando lá as duas porcentagens, e aqui a coluninha da informação dos 1%, que a soma desses candidatos dá 1% lá na pesquisa do BTG. Então veja que, sem considerar esse 1%, a soma do BTG está dando 99%. E a da XP não tinha asterisco nenhum, então fazendo a soma está dando 102%. O certo seria dar exatamente 100%. Por que está dando essa diferença aqui de 1 ponto percentual, que na verdade aqui foi corrigida quando eu coloquei essa informação, mas na pesquisa da XP isso não foi corrigido, porque eu não sei da onde que vem esses 2 pontos percentuais a mais. Provavelmente foram questões de arredondamento. Foi pegando os valores, eles foram arredondando para números inteiros, aí pega um valor, arredonda para cima, pega outro, arredonda para cima, pega outro, arredonda para cima, vai arredondando um monte de coisa para cima, aí no final, por conta dos arredondamentos, chegou a 62%. O ideal é que isso fosse corrigido, mas isso não vai invalidar nenhuma das duas pesquisas. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aquelas barrinhas que eu já mostrei em outros vídeos, os intervalos de confiança, ou seja, a estimativa pontual, que é a estimativa que aparece nessa tabela, acrescentando a margem de erro. A XP tem 2,2% de erro e a BTG 2% de erro. Então isso significa que a partir do valor, que seria essa linha central aqui, a partir do valor que o candidato tem, eu vou jogar 2,2% para cima e 2,2% para baixo. E aqui mais 2, menos 2.
Então vocês vão perceber que eu vou colocar esses tijolinhos um do lado do outro, essas barrinhas uma do lado da outra. E vocês vão perceber que as barrinhas da XP sempre vão ser um pouco mais compridinhas. Por que, que elas vão ser mais compridas? Justamente por conta da margem de erro. Como a gente tem 2,2%, você vai ter 2,2, com 2,2 você vai ter um total aqui de 4,4%, tá vendo? Enquanto que aqui tem 2 com 2, você vai ter justamente 4%. Então as barrinhas da BTG são um pouco menores para todos os candidatos. Isso é normal por conta da margem de erro das duas pesquisas. Muito bem. Então, colocando aí na tela os resultados de cada uma das pesquisas, vocês vão ver, tem a legenda de cores, aqui acho que está claro, mas vocês vão ver que tem sempre duas barrinhas uma do lado da outra, uma mais escura e uma mais clara, né? Então você tem aqui o Lula, aqui o Bolsonaro, aqui o Ciro, sendo que a barrinha da esquerda sempre é XP e a barrinha da direita sempre é BTG. Aí aqui tem a Simone Tebet. Aqui eu juntei, eu peguei todos os outros candidatos e agrupei, tá? Porque eles têm uma porcentagem muito pequena. Aqui em azul a gente tem os brancos e nulos. E aqui, nesse roxinho, nesse lilás, a gente tem o pessoal que não sabe ou que não respondeu. E pode ver que nos dois casos, dentro da margem de erro, o máximo que se chega é a 5%. Bom, considerando isso, nas duas pesquisas, o Lula ganharia no primeiro turno, à frente de Bolsonaro, porém, aparentemente, levando a um segundo turno. Por que que aparentemente? Porque, na verdade, aqui eu estou considerando, além desse povo que não sabe, eu estou considerando também os brancos e nulos. Né? Então, o ideal seria a gente considerar só os candidatos. Esse povo que não sabe, eventualmente pode anular, pode migrar para o Lula, pode migrar para o Bolsonaro, pode migrar para qualquer um desses outros candidatos. Né? Então, o ideal seria a gente fazer essa análise de um possível. Será que, se as eleições fossem hoje, obviamente, será que o Lula ganharia em primeiro turno? Ele teria chance de ganhar no primeiro turno? Aqui, obviamente que não, porque ele tem menos de 50% dos votos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou computando os brancos e nulos. Tá? Ou seja, aqui eu estou nos votos totais. Eu preciso considerar só os votos válidos, que não incluem os brancos e nulos. Bom, de qualquer forma, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, Ciro em terceiro. Não há empate técnico entre eles. E uma coisa interessante é, veja que para as duas pesquisas, as barrinhas estão sobrepostas. Ou seja, possivelmente elas pegaram uma amostragem, cada uma fez a sua pesquisa com a sua amostra, mas as duas amostras se tornaram representativas e chegaram num mesmo ponto. A maior distorção está aqui justamente com o Bolsonaro, na XP, você tem uma barrinha um pouco mais para cima do que na BTG, mas de qualquer forma existe uma sobreposição. Então eu diria que, pensando nas duas pesquisas, o Bolsonaro está oscilando entre esse ponto inferior e esse ponto superior. Tá? Em algum lugar ele deve estar aqui. Eu acho. Não dá para ter certeza de nada. Por quê? Porque existe a questão da confiança da pesquisa. Isso mais para frente eu vou falar. Tá? E o Ciro está em terceiro lugar, Simone estaria em quarto, mas aí, dependendo da pesquisa, ela vai estar empatada com outros candidatos, tecnicamente falando. Tá? Não considere essas barrinhas, porque essas barrinhas, lembrando que é a soma de todos os demais candidatos. Muito bem. Então, vamos lá. Pensando em votos válidos, aqui eu tive que fazer uma coisa. Eu tive que considerar que a soma das porcentagens fosse exatamente 100%. Lembra que na XP estava dando 102%. Eu fiz essa correção. E aonde que eu resolvi corrigir? Eu resolvi corrigir aqui, nos outros candidatos, tá? Para não mexer nos quatro primeiros colocados da pesquisa. Então, para o cálculo dos votos válidos, o que a gente tem que fazer? Tem que desconsiderar esses brancos e nulos. Eu entendo que quando a pessoa responde nenhum, ela vai possivelmente votar ou em branco ou em nulo. Porém, tem esse povo que não sabe e não respondeu. Pode ser que essas porcentagens migrem aqui para um desses candidatos. Pode ser que migrem
totalmente para um deles, como pode migrar de forma pulverizada. A gente não sabe. Para fins de cálculos e estimativas, eu simplesmente desconsiderei essas duas linhas, tá? Eu desconsiderei essas duas linhas e refiz o cálculo das porcentagens desses candidatos aqui. Eu peguei essas porcentagens e recalculei essas porcentagens de forma que a soma dessas porcentagens fosse igual a 100%. Em outras palavras, eu estou considerando os votos válidos. Tem um vídeo aqui da série do Estatística Prática que eu falo exatamente qual a diferença entre votos totais e votos válidos e como que a gente calcula as porcentagens de votos válidos partindo dos votos totais. Tá? Eu vou deixar um cardzinho para vocês aqui. Quem quiser depois assiste lá o vídeo que é interessante. E aí, então, considerando os votos válidos e considerando a mesma margem de erro das duas pesquisas, a gente vai ter o seguinte gráfico. Então, para votos válidos, primeiro turno, você vai ter aqui tá tudo embolado, a Tebet com os demais candidatos. Vamos olhar para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Lula, Bolsonaro e Ciro, que nem na pesquisa original. O que mudou? Mudou as porcentagens. Fazendo todas essas considerações, vocês vão observar que na pesquisa do BTG, considerando tudo isso que eu falei no slide anterior, na pesquisa do BTG, considerando a margem de erro, veja o que ocorre aqui. Ó. O tijolinho do Lula, neste caso, fica acima dos 50%. Então, no caso do BTG, da pesquisa do BTG, há uma probabilidade, há uma chance do Lula ganhar em primeiro turno. Já segundo a pesquisa da XP, veja que o limite máximo do intervalo não chega a tocar nos 50%. Chega pertinho, mas não chega a tocar nos 50%. Isso significa que, segundo a XP, não tem como haver uma vitória do Lula em primeiro turno. Haveria, portanto, um segundo turno, e aí, baseado nesse cenário, entre Lula e Bolsonaro. Ok? Bom, ó, análise diferente. Isso que eu estou falando aqui não está escrito nas duas reportagens que eu mostrei para vocês. Só por conta disso, além de compartilhar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. E agora vamos ver o segundo turno. Vamos ver o que aconteceria em alguns cenários simulados no segundo turno. São 5 cenários que as duas pesquisas simularam. Eu vou trazer 3 para vocês. Por que 3? Porque eu resolvi comparar só os 3 primeiros candidatos entre si. Então, inicialmente a gente tem Lula com Bolsonaro. Aqui está o print das duas pesquisas. E aí eu tive que, novamente, para possibilitar a comparação, eu tive que juntar, por conta da XP, que juntou não sabe, branco, nulo, não respondeu nenhum, juntou tudo num item só, eu tive que fazer a mesma coisa com a BTG, que trouxe todos os itens de forma separada. A BTG pôs lá nenhum, tantos por cento, brancos e nulos, tantos por cento, não sabe, não respondeu, tantos por cento, para cada um dos cenários. Então eu fiz o seguinte, eu peguei no caso da BTG 4 mais 3 mais 2 e coloquei aqui, ó, 9%, tá? Aí, de novo, por questões de arredondamento, aqui não chegou a bater em 100%, mas tudo bem, é só uma questão de arredondamento. Mas você pode ver que os valores estão muito próximos, né? Aqui, na verdade, são iguais, e aqui os valores estão muito próximos, e é como se os dois tijolinhos encavalassem. Considerando as margens de erros de cada uma das duas pesquisas, os tijolinhos encavalam. Então, entre Lula e Bolsonaro, hoje ganharia Lula. Entre Lula e Ciro Gomes, ganharia o Lula também, mesmo considerando a margem de erro. Porém, olha que coisa interessante. Se você considerar a margem de erro, vamos pensar em 2%, né? Eu sei que uma é 2,2, a outra é 2, mas só para você fazer a conta rapidinho de cabeça, pensando em 2%, no segundo turno o Lula teria 53. 53. Pela XP, menos 2, 51. Pela BTG, 48, mais 2, 50. Então, uma vai no mínimo até 51 e a outra vai no máximo até 50.
Percebe que ficou um gap aqui? Não fecha? Ou seja, não há esse empate técnico entre as duas pesquisas que deveria ocorrer, teoricamente, né? A gente está supondo que a pesquisa vai representar a população. Então, as pesquisas deveriam, teoricamente, chegar num resultado muito próximo, mas se não for exato, que seja próximo o suficiente para que os dois intervalos se encaixem um dentro do outro, o que não ocorreu aqui. E se a gente olhar para o cenário Ciro versus Bolsonaro, veja que o Ciro ganharia do Bolsonaro nas duas pesquisas, olhando só XP, olhando só a BTG. Porém, se você olhar entre pesquisas, olha as porcentagens do Ciro e olha ainda mais a do Bolsonaro. Olha a diferença brutal. Bolsonaro 41 na XP, 25 na BTG. O Ciro até que está, vamos dizer assim, menos pior, né? Não é que tá bom, tá menos pior. Ou seja, entre pesquisas, os tijolinhos que deveriam estar um em cima do outro, né, sobrepostos, eles estão completamente afastados, fora da margem de erro das duas pesquisas. E o mesmo ocorre para o Bolsonaro, nesse cenário específico. Eles chamaram lá de cenário 4. Tá? Então, teoricamente, alguém errou. Isso é certeza. Tá? Porque a partir do momento que você tem uma pesquisa falando uma coisa que vai ser num intervalo, a outra falando que é um outro intervalo. Se as eleições ocorressem hoje, uma dessas duas vai errar, com certeza. Porque se essa acertar, essa aqui vai errar. Se essa acertar, essa aqui vai estar errando. Porque vai estar fora da margem de erro. Tá? Então, supondo que as eleições fossem hoje, um desses dois institutos errou. E essa comparação acaba sendo interessante para a gente, de forma intuitiva e muito pessoal e subjetiva, avaliar a qualidade das pesquisas. Tecnicamente falando, eu não posso dizer quem errou, é impossível saber isso. Eu não posso dizer qual dos dois é melhor, qual instituto é melhor, se é o IPESP, se é o FSB. Tecnicamente, não dá para falar nada sobre isso. Aí é uma questão pessoal de intuição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. A gente se vê no próximo Estatística Prática.